São 8h20, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, tempo certinho, cravado, 8h20, vamos até 8h50, são 3 blocos de 30 minutos. Eu quero só tomar 10 segundos deste bloco e dizer que ontem a gente viu várias pesquisas com relação à opinião pública divulgadas aí nos portais de notícia do Brasil, o G1, o UOL, sobre a opinião popular na questão do que diz respeito ao horário eleitoral gratuito. 55%, 60% não assistem, não gostam, preferem não se envolver com o horário eleitoral gratuito de forma nenhuma. No rádio e na televisão, né, isso. E, sobretudo, o que me faz fazer esse comentário agora, me faz comentar isso, é justamente esse desinteresse que muitas das vezes leva ao desconhecimento. A gente tem abordado aqui o tema economia, crise econômica em Campos, e vejo de forma clara e óbvia que é preciso se falar muito ainda sobre isso, para que tenha sempre aí uma oportunidade a mais de levar essa informação às pessoas. Então, né, fica assim confirmado mais uma vez a necessidade de se abordar esse tema, a necessidade de se falar sobre soluções para Campos, para que as pessoas possam entender, possam cair na nossa realidade, digamos assim, sobre a crise econômica que vivemos no que diz respeito ao poder público de Campos. Bom, estamos de volta e voltamos com a pergunta que o Aloysio fez no bloco anterior sobre o setor de sucro energético, né, o Aloysio? Por gentileza. Sucro colheiro, sucro colheiro. Porque energético você fala só do álcool, né? Não, se bem que sucro energético está certo. Sucro é açúcar e energético está correto, verdade. O Antônio Carlos fez a pergunta, o ouvinte, telespectador pelo streaming, qual seria a proposta de Beethoven especificamente para o setor sucro-colheiro, e ele fez um novo comentário aqui que faz uma brincadeira. Beethoven vai virar a cidade de ponta cabeça para dar jeito. Já começou nas entrevistas. Está falando das imagens, né? Mas vamos lá, Beethoven, a sua proposta para o setor sucrocolheiro ou sucroenergético, como o Cláudio colocou, por favor. Fundecana é fazer captação de recursos, colocar a equipe da prefeitura para fazer captação de recursos junto aos ministérios da infraestrutura na cidade. Campos tem centenas de CEAs, né, que são as estradinhas de responsabilidade do município. Eu rodei o município de ponta a ponta e simplesmente tem lugar intransitável. Você tem que manobrar dentro da cratera. Quer dizer, a gente sabe que a cana, depois de cortada na propriedade, ela tem que ir de caminhão para a usina. E uma das grandes reclamações, das maiores reclamações dos produtores das usinas é o tremendo gasto que se tem com pneu rasgado, com caminhão quebrado, ou da impossibilidade de você tirar o produto do campo e levar para a usina. Simplesmente em época de chuva é impossível. Por quê? Porque a gente não cuida das nossas estradas sob responsabilidade do município. Então eu falei aqui de captação de recursos, colocar a equipe da prefeitura para trazer, como o Arnaldo Neto disse, dinheiro novo, aportar esse dinheiro no Fundecana, fazer linhas de financiamento para os produtores rurais e para as usinas também, e cuidar da infraestrutura que são as estradas. Porque, no geral, as empresas, as usinas já fazem um trabalho louvável. Apesar de todas as dificuldades, como o Aloysio disse, elas estão moendo, estão gerando empregos, enfim, agora precisam de apoio, né? Precisam de dinheiro, de grana, e enquanto o empresário está lá preocupado com a produção, ele não tem como ir a Brasília, e mesmo que tivesse, isso não é obrigação dele. Então, a obrigação do município nós vamos fazer, e ele não tem obrigação de consertar a estrada, de asfaltar a estrada. Essa obrigação é da prefeitura. Então, isso também nós vamos fazer. E só para complementar, Beethoven, usinas e produtores
por conta própria, faz a manutenção das estradas vicinais, né? Por conta própria. É o que acontece hoje. Pois é, pois é. Eles alugam patrol, eles colocam cascalho, enfim. Isso, agora você imagine se a gente der estrutura, se a gente fizer a nossa parte e deixar o empresário e o produtor fazer a parte deles especificamente com apoio. O setor volta a deslanchar. Doutor, a gente está falando do setor sucroalcooleiro, que foi a principal fonte econômica de Campos durante muito tempo. E tem uma outra receita que é hoje a principal, que é a receita de royalties, e que corre esse risco agora da partilha iminente no dia 3 de dezembro com o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvir sua opinião com relação a qual deve ser a decisão do Supremo, caso realmente seja julgado no dia 3, e qual seria a alternativa para Campos, que, embora em queda, se perdesse ainda a sua principal receita que vem dos royalties de petróleo. Arnaldo, eu tenho ouvido dizer, os contatos que a gente tem em Brasília, que a gente tem na capital Rio de Janeiro, estão tentando costurar um grande acordo para que a perda não seja tão grande, né? Isso que a gente vê e que eu tenho esperança de que aconteça a partir de dezembro, um grande acordo para a gente diminuir ao máximo as perdas. Agora, eu faço uma observação para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Itaperuna não recebe um único centavo de royalties. Não recebe. Então, Campos ou fez alguma coisa de muito errado, ou fez tudo errado nos últimos anos. Porque a nossa royalty dependência é terrível. Campos tinha a única faculdade de medicina entre Vitória e Niterói. Era a única. Hoje, Itaperuna já está na segunda faculdade de medicina e indo para a terceira. Hoje, Itaperuna, e eu não estou falando que é um governo perfeito, nada disso. Não estou fazendo apologia, porque eu, sinceramente, nem sei qual é o nome do prefeito de lá. E me parece que já se trocaram vários prefeitos, a alternância de poder lá é até alta nos últimos 20 anos. Mas Itaperuna paga os funcionários públicos em dia, a educação na cidade está aumentando e trazendo dinheiro novo para a cidade, como muita gente, muito filho, por exemplo, de produtor rural de Goiás, do Mato Grosso, está morando em Itaperuna e aluga um apartamento, faz compras no comércio, enfim. Então, o modelo econômico de uma cidade pequena aqui do nosso lado está sendo muito mais exitoso, está tendo muito mais sucesso do que o nosso modelo econômico de Campos nas últimas décadas. Por que Itaperuna, sem royalties, conseguiu crescer de forma sustentável e Campos não conseguiu? Eu vou dar outro exemplo. Porto Real, perto do Rio de Janeiro, tem 20 mil habitantes, conseguiu atrair uma fábrica da Peugeot Citroën para lá. Quer dizer, uma cidade pequenininha de 20 mil habitantes com uma fábrica de carros. Nos últimos 20 anos, quais foram as grandes empresas ou grandes indústrias, fora as grandes redes de supermercado que vieram para a cidade? O que de grande a gente trouxe para a cidade? Então, esse é o problema, é a raiz de todo o problema. A gente não investiu em geração de receita própria. É o que o prefeito vai ter que fazer de forma extremamente acelerada nos primeiros 6 meses de governo a partir de janeiro do ano que vem. É fazer o que nós estamos propondo, Campus Roadshow. O que é isso? É mostrar a cidade, é pedir uma reunião com a Fiesp, é pedir uma reunião com a Firjan, é pedir reuniões com as grandes instituições que congregam os empresários, os grandes industriais, e dizer o seguinte: olha, Campos tem uma BR-101 que corta a cidade, então você não vai ter problema com o escoamento dos seus produtos. Campos tem o mega Porto do Açu a 30 quilômetros do centro da cidade. Campos tem um grande aeroporto que a pista é maior, inclusive, do que a do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Do Santos Dumont, se eu não me engano, são 1.200 metros, a pista de Campos são 1.600. Então, até se você precisar transportar os seus produtos
por via aérea, você pode, porque Campos tem um aeroporto. Então é mostrar a cidade, vender a cidade, para a gente poder atrair empresas e indústrias e gerar receita própria. E aí a outra ação que a gente toma, Arnaldo, são os incentivos fiscais. São os incentivos fiscais. Porque ainda que inicialmente, durante 3, 4, 5, 10 anos, você não faça cobrança de impostos municipais direto na empresa, mas a empresa ela contratou 50 empregados, 100, 500, 1000 empregados, são pessoas que estão recebendo salário imediatamente e estão consumindo, estão indo para o comércio e estão gerando impostos para o caixa da prefeitura de outra forma. Foi esse o modelo econômico das cidades que estavam no buraco, que estavam quebradas, e em 5, 10 anos conseguiram se recuperar. Incentivos fiscais. Não estamos fazendo propostas mirabolantes, não estamos aqui para dar receita mágica. O primeiro tempo do governo vai ser um tempo de muito sacrifício, de muito arrojo. Agora, com ações rápidas, eficientes, modernas, a gente segue o caminho, a gente segue o exemplo de quem resolveu o problema da falta de geração própria. Para fechar, Arnaldo, não dá mais para pensar em royalties. Não dá mais. As pessoas se esqueceram que royalties é um imposto real, né? É um imposto do produto da exploração de petróleo e gás. E qual é o grande problema? Se as plataformas, se você tiver um tsunami aqui na costa, tiver alguma coisa, e você parar a produção de royalties, 3 meses depois, que geralmente é o atraso que você tem do recebimento, de 2 a 3 meses, Campos não recebe um único centavo de royalties. Isso aconteceu nos anos 2000, quando a P-36 afundou no campo de Roncador. São João da Barra teve seus royalties zerados. Então a gente pode ficar sem royalties por 2 motivos: ou por força de lei, dizer o seguinte: olha, acabou esse imposto, ou reduzir drasticamente, como pode acontecer em dezembro, ou acontecer um problema aqui na costa do estado do Rio de Janeiro, nos campos que pagam royalties para a nossa cidade, a gente zerar a produção, as empresas fecharem os postos, 3 meses depois a gente não tem um único centavo de royalties. Então não dá mais para fazer o planejamento da cidade, pensar em governar a cidade para o ano que vem pensando em royalties. A gente vai ter que encontrar outras saídas, e uma delas é essa que eu falei: urgentemente atrair empresas, indústrias para as cidades para fazer geração própria. Eu estou ouvindo, temos aqui várias intervenções sobre a questão econômica ainda. Eric Wagner de Azevedo fala sobre as cooperativas e reativação do complexo logístico, na verdade, conclusão, né? E reativação do complexo logístico Farol Barra do Furado, pergunta relevante. O Leonardo Barreto fala do Porto do Açu. Enfim, mas temos que deixar a pauta econômica entrar nesse bloco na pauta política. Você citou no primeiro bloco, logo no começo, do primeiro bloco da entrevista, diminuição, saber quantos são os RPAs, recibo por pagamento autônomo, né, e redução. Uhum. Na sua primeira entrevista, na primeira rodada de Sabatinos, você falou em 9,5 mil RPAs. Falei. Sim, só concluir a pergunta, por favor. E aí, no intervalo, você falou que um vereador havia passado esse dado. No intervalo, você deu o nome do vereador Jorginho Virgílio. Esteve, por óbvio, né, como qualquer outro candidato, fomos checar a informação com uma fonte, e ele afirmou categoricamente, eu falo porque eu o ouvi pessoalmente, ele falou que você estava mentindo ao atribuir essa informação. E só para lembrar, o número oficial são 4 mil. Como é que você se coloca diante dessa resposta de Jorginho e diante da questão dos RPAs? Não haveria essa polêmica, Aloysio, se os dados estivessem no portal da transparência, se fossem dados oficiais. Simples assim. A gente não teria essa guerra de narrativas. Eu reafirmo o que eu disse, mantenho o que eu disse. Agora, não posso, contradizer
uma conversa informal, eu reproduzi aquilo que eu ouvi, ele nega, a gente vai ficar, falou, não falou, falou, não falou, enfim. Eu mantenho a minha palavra na minha afirmativa do que eu ouvi, dos números que nós levantamos e chegamos a esse quantitativo que já recebemos a informação que já foi de 12 mil. Tanto que a própria Folha noticiou a demissão de muitos RPAs e que fizeram manifestações pelo município no último ano. Quer dizer, o próprio governo viu que a quantidade de RPAs era tão alta que teve que fazer um corte. Agora, exatamente esse número de quantos são, ninguém sabe. Por que não se publica? Por que a gente não tem esse número oficial de quantos são, onde trabalham e quanto ganham? Seria um número interessante para que todos, por exemplo, os 11 candidatos, pudessem fazer o planejamento financeiro do município para o ano seguinte. A gente hoje tem informação de quantos funcionários ativos, a gente tem informação de quantos aposentados e pensionistas, e a gente até encontra lá no portal da transparência quanto ganha, por exemplo, um DAS, um cargo de confiança. Por que não incluir os RPAs? Então fica esse questionamento aqui que evitaria toda essa polêmica. Tão simples, colocar uma planilha de Excel no site da prefeitura. Enfim, esse também é o meu questionamento. Quantos são? Agora, independente de quantos são o Beethoven, há uma certeza de que vai ficar a dívida de RPA dessa gestão para a próxima gestão. Nós temos folhas em atraso. Você vem falando em redução da máquina pública. Como que você vai administrar, caso seja eleito, essa folha que fica pendente de RPAs? Arnaldo, fato, quem trabalhou tem que receber. Então, a gente espera, eu me elegendo prefeito, que a gente consiga fazer uma transição, apesar de ser uma transição curta, só o mês de dezembro. Antigamente a transição era de 2, quase 3 meses, mas essa transição vai ser de um mês. Mês de dezembro a gente senta com a atual equipe econômica, com a atual equipe de governo e pede os dados. E a gente vai analisar, porque como é que você projeta uma solução sem saber o tamanho do problema? Olha que dificuldade. Como você projeta uma solução sem saber o tamanho do problema? Repito, quantos RPAs são, onde eles atuam. Por exemplo, nós sabemos até pela imprensa que houve uma greve da limpeza do Ferreira Machado. Lá a limpeza é feita por RPAs. Dá para cortar a limpeza de um hospital? Óbvio que não. E até pelas condições a gente verifica que talvez a gente precise até aumentar o número de contratados na área de limpeza dos hospitais, dos postos de saúde, enfim, isso está no nosso radar. Agora, em outras áreas, quem é que trabalha ali? O que faz? Quanto ganha? É óbvio, nós vamos ter que reduzir drasticamente esse quadro, cortar onde tiver que ser cortado. Vamos fazer isso. Agora, cortar quantos? Se a gente não sabe oficialmente quantos são. Então, esse número específico a gente só vai ter a partir de dezembro. Esperamos que o atual governo faça a transição. E a partir dessa transição a gente diz, olha, oficialmente tem tantos, trabalham aqui, vamos cortar para tantos. Agora, quem trabalhou vai receber de acordo com a possibilidade do caixa da prefeitura. Escalonamento de pagamento, olha, está confirmado aqui que você trabalhou, a prefeitura tem uma dívida com você, e como se faz com uma empresa. Né? Quando uma empresa quebra, ela faz uma negociação com os empregados para o pagamento parcelado. Provavelmente é isso que vai ter que acontecer, não por nossa vontade, mas porque o caixa da prefeitura, óbvio, chega em janeiro com muita dificuldade para se pagar tudo integral de uma vez só. Beethoven, temos agora não vamos ter os debates da Record e da TV da Record, já tradicionais na cidade, por conta do número de candidatos, né? Realmente 11 candidatos, um número inédito aqui em Campos.
Ele advém do fato de não haver mais coligação proporcional. Então, os partidos eles têm que lançar candidatura para puxar a nominato. Isso é natural que seja assim. Mas ele traz grande dificuldade de logística, mas para essas redes que normalmente faziam esse debate. Grandes redes abertas de TV. Mas vamos ter um debate em segunda-feira, da Carjopa, no Tomóvel Clube, presencial. Você já confirmou presença. E vamos ter um debate também do Fidesz, que esse é o mais aguardado, né? Foi o primeiro a ser organizado, com transmissão ao vivo aqui da Folha FM, então, no streaming e no áudio da rádio, e também na Plana TV. Eu perguntei ontem aqui ao candidato que abriu tanto a segunda quanto a primeira rodada, o Bruno Calil, um ordem definida de sorteio, com a presença dos representantes das 11 candidaturas. Perguntei se o debate era o local para você discernir entre os candidatos, aqueles considerados menos competitivos, se teria alguma relação de apoio com as candidaturas consideradas mais competitivas. E Bruno Calil afirmou que sim. Você concorda com ele? Por quê? Não concordo com ele. Não concordo, Luiz, porque eu estou indo para um debate de ideias, de soluções, de proposituras. Eu estou indo para o debate para isso. A candidatura do PSDB é uma candidatura que interessa a população de Campos, porque nós estamos fazendo propostas e trazendo soluções. E no nosso entendimento, na minha crença, o debate serve para isso. Para além do programa eleitoral, você discutir entre os candidatos ao vivo e com a população, mostrando para a população por que a ideia sobre educação de A é melhor do que a ideia de B. Enfim, é isso. Para mim, debate não é lugar para baixaria, debate não é lugar para ataque a adversários. Para mim, debate não é lugar para jogo jogado. Para mim, debate é lugar para discussão de ideias, projetos e soluções para a população. Então, eu vou aos 3 debates, se Deus quiser. Já confirmei a nossa presença em todos os 3, no da Carjopa na segunda, do Fidesc no dia 5 de novembro e no da Terceira Via no dia 11 de novembro. E nós vamos lá exclusivamente para isso, para mostrar as soluções que o PSDB tem para Campos e para nada mais. Vitor, essa pergunta ao Calil foi até depois que eu tinha feito uma, porque que a Luiz fez ontem, os bastidores estão... Esses burburinhos de bastidores do jogo jogado, como você mesmo colocou, dizem que candidaturas maiores, né, candidaturas consideradas mais competitivas, estariam atraindo pequenos candidatos ou candidatos com candidaturas que seriam consideradas menores para eles. E que essas conversas estariam muito quentes nas últimas semanas. Você que está acompanhando de perto, sabe de alguma coisa quanto a isso? Já participou de alguma conversa nesse sentido com alguém? É absoluto, Arnaldo. Até pela postura que nós temos, a minha postura enquanto presidente do PSDB, a minha postura enquanto candidato. Certas propostas eu tenho certeza que podem acontecer para quem dá brecha. A nós até agora não chegou nenhum tipo de proposta nesse sentido, com certeza não vai chegar porque não tem brecha para isso. As pessoas sabem muito bem, a população sabe, o mundo político sabe o motivo que somos candidatos. A gente veio para apresentar a solução. Então, ninguém bateu a nossa porta e não vão fazer isso não, porque eles sabem que não tem a mínima chance. Então, eles não vão jogar a conversa fora com a gente. Se é que alguém está fazendo isso. Porque até agora, para o PSDB, para mim, para a nossa vice, não chegou nenhum tipo de proposta, não vai chegar. Eu vou lembrar uma grande liderança do seu partido em Campos, é o deputado Paulo Feijó, que disse que lá no Petit de Campos só falta boi voar. Então, se só falta boi voar, tudo pode acontecer. Mas nossa porta, Luiz, vai estar fechada. Então o boi pode até voar, mas não vai entrar. Mas aí pode fazer igual o Queiroz na casa, retomando a pergunta da Andréa Sadia, grande repórter.
ao advogado Assef, Frederico Assef, como é que o Queiroz entrou lá, você entrou lá voando, então toma cuidado com a janela também. Mas enfim, a pergunta não é essa não, tem aqui várias perguntas do Maurício Furel Batista, tem também quem pergunta em relação a isso, meu Deus, as perguntas saem do Leonardo Barreto, em relação aos programas sociais que foram prometidos, cuja manutenção, está falando aqui especificamente do passagem social, do cheque cidadão e do restaurante popular, cuja manutenção foi prometida em 2016 pelo teu candidato a prefeito Rafael Diniz, não foi cumprida alegando a crise financeira, que é uma realidade, né? Então, a sua posição sobre esses 3 programas, por favor. Aloysio, eu vim pro tudo ou nada. Eu não vim só para participar dessa eleição. Como candidato a prefeito, eu vim para ganhar, para ser competitivo e para ganhar a eleição. Agora, eu não vim para o Vale Tudo. E, infelizmente, nessa época, a gente vê muito candidato indo para o Vale Tudo, promete qualquer coisa, fala qualquer coisa. E o grande problema é que você tem que governar de acordo com aquilo que você prometeu durante a sua campanha, sob pena de cometer estelionato eleitoral. Isso eu tenho certeza que não farei. Isso eu tenho certeza que não farei. Até porque nossas propostas são muito claras. Se a gente sair com um voto da urna, com 100 mil votos que seja, se a gente ganhar em primeiro turno, se formos para o segundo turno, a população de Campos vai poder ter a certeza de que a gente vai cumprir o nosso projeto de governo, as nossas soluções. E a gente está sendo muito claro. A gente está dizendo de forma objetiva para todo mundo: Beethoven, volta a passagem social? Não. Não dá para voltar agora, porque isso demanda grana, dinheiro. A prefeitura tem que botar dinheiro no transporte, tem que subsidiar, pagar a diferença para as empresas, pagar de ônibus, pagar a diferença da passagem para as vans. Isso será impossível fazer, eu acredito até que nos próximos 4 anos, porque a primeira prioridade é pagar salários dos funcionários, aposentados e pensionistas. E cheque cidadão? Muito menos, muito menos. Hoje, Luiz, pela planilha que a gente baixou, quem quiser, entra lá no motor de busca, Google, Bing, digita lá, Programa Bolsa Família, Campos dos Goitacazes, enfim. Entra no site do Ministério, que mudou de nome agora, todo dia muda de nome, mas vai sair a planilha de beneficiários do Bolsa Família. Campos tem, se eu não me engano, 1.809 famílias que recebem, que são beneficiárias do Bolsa Família, quer dizer, esse programa federal, né, de amparo social. O que nós pretendemos no governo do PSDB, no nosso governo? A gente blindar a nossa área de assistência social, o CRAS e o CREAS. Por quê? A atuação social da prefeitura, ela tem que ser uma atuação social técnica. Quer dizer, quem recebe o Bolsa Família tem que ser uma família que realmente necessite, que tenha o perfil dito nos critérios para receber o Bolsa Família. E tem muita distorção. Por quê? Porque tem o dedo político. É o cabo eleitoral do prefeito, é o cabo eleitoral do vereador. Isso sem citar nomes. Isso é um problema antigo. Não estou aqui imputando a governo A ou governo B. Mas existem distorções. Um minuto, então, candidato. Se a gente blindar a área que faz o levantamento para a gente direcionar os programas sociais para quem realmente precisa, a gente já resolve em grande parte o problema. Eu tenho uma pergunta, vou deixar para o próximo bloco. Posso fazer, Cláudio? Por favor. Então você foi muito claro e direto, como de fato você disse que estava na sua proposta, você foi aqui dizendo que é impossível retomar o cheque cidadão e a parcela social
de imediato, talvez até nos próximos 4 anos do prefeito que foi eleito, né? O próximo mandato. No entanto, assim, você tem poucas pesquisas registradas, o que não quer dizer que você tenha poucas pesquisas. Só que por legislação, por óbvio, a gente não só pode falar de pesquisa registrada. E lei é para cumprir, né? Não é para discutir. No entanto, se fala abertamente nos bastidores que acompanha a eleição, bastidores aos quais você domina e faz parte, que você teria hoje, então, a eleição não é hoje, mas hoje você teria 2 blocos, 2 pelotões, ou talvez 3. O pelotão de cima seria Vladimir, com passagem assegurada no segundo turno, e a segunda vaga disputada entre Bruno e Calil e Caio Viana. Um bloco intermediário que teria o prefeito Rafael Diniz com o Tadeu do Contigo. E o pelotão inferior, que teria os mais candidatos, entre os quais você. Desse primeiro bloco e desse último bloco, se é que isso está correto, pelo menos a interpretação que corre aí do momento eleitoral, você tem 2 candidatos que falam em retomar a passagem social do cidadão. Do último bloco, a Natália Soares do PSOL, e do primeiro bloco, Caio Viana, do PDT. Como é que você vê essa contradição entre a sua posição e a deles? Mas isso eu deixo para o próximo bloco. Ok. Bom, são 8h51, então, rapidamente ao intervalo, já de volta com Folha no Ar, primeira edição, na segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Logo mais, 18h15, teremos o Folha no Ar, segunda edição, hoje Arnaldo Neto com o Dir e Marco Antônio Rodrigues, com a última convidada de Quissamã. Nessa rodada, todos foram entrevistados, com exceção do candidato da quarta-feira, né, Arnaldo? Você pode me ajudar a refrescar mesmo? Que está com a Covid-19 e sem condição de fazer o programa, virá na semana que vem, né, para cumprir o regulamento conforme o acertado aí. E hoje vem Sim. E hoje vem a atual prefeita. Bom, 8h52 então. Só para dizer, Cláudio, que esses 2 minutos foram tomados por mim e por você, então tem que ser acrescido a Beethoven no próximo bloco. Ah, sim, claro. Perfeito. Os 30 minutos do bloco, né, na íntegra para o candidato. Entrevistas com os candidatos a prefeito